Estimativas indicam que entre 20% e 25% da população mundial vai apresentar algum tipo de hérnia ao longo da vida. Eu já apresentei, passei por cirurgia, inclusive. E é um problema muito comum do que a gente imagina. Por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro passou ontem por mais um procedimento cirúrgico, desta vez para poder tratar uma hérnia inguinal. E foi a mesma que a minha, inclusive. Milhares de pessoas convivem com hérnias e muitas ainda têm dúvidas sobre sintomas, riscos e quando é necessário procurar um tratamento. Bora falar aqui com a Glaucinha Araújo, que vai tirar essas dúvidas aqui. Acabei de contar, viu, Glaucinha, que eu tinha essa hérnia e qualquer esforço físico que eu fazia, menina do céu, eu tinha uma dor aqui, ó, na região da barriga, que eu vou dizer, viu, Glaucinha? Pois é, João, e muita gente tem problemas de hérnia e nem sabe, né, como você disse, porque nota um desconfortinho aqui, outro acolá, mas aí fica pensando que é normal, gases, pode ser uma dor, um mau jeito que eu dei, e não. Não é assim, por isso a gente convidou o médico para falar com a gente, que já está aqui comigo, é o Fernando Melo, que ele é gastrocirurgião e vai dar dicas importantes para que a gente saiba se a gente tem uma hérnia, que tipos de hérnias, e eu já começo perguntando ao senhor, que tipos de hérnias existem? Bom dia. Bom dia, Gláucia, bom dia, João, bom dia a todos. Existem basicamente 3 tipos de hérnias que são mais comuns. A hérnia no umbigo, a hérnia na virilha e uma hérnia decorrente que é resultado de um corte, de uma incisão cirúrgica. Ou seja, a pessoa que faz uma cirurgia na barriga, ela pode formar uma hérnia ali, porque aquele tecido, aquela área, ela fica mais frágil, mais enfraquecida, e a hérnia é justamente um defeito, uma falha, uma abertura nessa parede abdominal, ou seja, no músculo, que é como se fosse um cinto que envolve toda a barriga. E essas outras que não têm ligação com uma cirurgia que foi feita, por que elas aparecem? Tá. Existem várias causas, né? Então, o excesso de peso, a obesidade é uma causa que provoca isso. Uma pessoa que tosse em grande frequência, ou que tosse muito, pessoas que fumam, tossem mais do que a população em geral, então elas forçam muito a musculatura, a região da parede abdominal, e aí mais facilmente surge uma hérnia. As pessoas que têm uma desnutrição, as pessoas que têm diabetes e, como eu falei, as pessoas que já fizeram algum tipo de cirurgia na barriga. Então, esses pacientes, eles têm maior chance de desenvolverem hérnia, e aí o alerta é sempre, se por acaso a pessoa tem algum desconforto, algum incômodo, principalmente um surgimento de um caroço, um aumento de volume em determinada área da barriga, isso levanta a suspeita de uma hérnia. Agora, se não aparece um caroço, fica só por ali dolorido, aí a pessoa também pode suspeitar de uma hérnia? Sim, pode suspeitar. Inclusive, a hérnia ela pode surgir em qualquer paciente, em qualquer faixa etária. Então, um desconforto, uma dor no local que fica persistente, é importante que seja feita uma avaliação com o médico especialista, seja na urgência, se é uma dor muito intensa, ou numa consulta. É importante que um gastrocirurgião, um cirurgião geral avalie para ver se é realmente um diagnóstico de hérnia. Que exames vão dar o diagnóstico da hérnia? Perfeito. Ele é um diagnóstico clínico, ou seja, a partir do momento que o paciente apresenta as queixas, apresenta a descrição, o incômodo, a dor num local, um aumento de volume, um caroço, ele vai ser avaliado por um médico e o médico, através do exame físico, ou seja, o que a gente chama de palpação, que é colocar a mão naquela região, ele vai conseguir identificar. Muitas vezes o exame de ultrassom também vai contribuir para fazer um diagnóstico, mas basicamente o diagnóstico é através de um exame médico. E toda hérnia precisa de uma cirurgia? Essa é uma boa pergunta. Normalmente as hérnias, elas podem precisar de cirurgia, principalmente quando causam sintomas. E os principais sintomas são o inchaço, aquele surgimento do caroço e dor. Então, a hérnia ela não some sozinha e esse é um alerta. Então, é importante que o paciente que observe, que verifique algum inchaço, algum aumento de volume, algum caroço na região da barriga, que ele busque uma assistência médica para ver a necessidade de fazer uma cirurgia marcada, eletiva, ou se é uma dor muito intensa, pode até necessitar de uma cirurgia de urgência.
Eu já vi pessoas com hérnias de umbigo muito grande e essas hérnias elas vão crescendo então. Sim, ao longo do tempo as hérnias podem aumentar de tamanho, então a pessoa pode ter uma hérnia inicialmente de 1 centímetro, ou seja, do tamanho de um dedo, e ao longo do tempo, porque vai forçando aquilo ali, a força de dentro da barriga vai fazer com que haja um aumento, uma ampliação daquela hérnia, ou seja, aquele defeito, de um pequeno defeito, ele vai aumentando e pode provocar um inchaço maior, e às vezes a pessoa até com uma camisa, qualquer pessoa pode observar, mas é importantíssimo. Teve a necessidade ou teve o sintoma, a queixa de um caroço no local, ser avaliado por um médico para ver a necessidade de uma abordagem, de uma correção cirúrgica. Eu já vi também casos em que as pessoas dizem que tem muitas gases, começaram a ter muitas gases e umas dores finas no estômago. E daí era uma hérnia. É possível? É possível, sim. Porque muitas vezes o conteúdo dessa hérnia, o que está lá nesse buraco, é a passagem do intestino. Então o intestino ele pode passar por aquela abertura, por aquele defeito, e aí a pessoa tem muitas vezes, ele ouve o barulho do intestino, que é exatamente o ar passando ali por aquela parte do intestino e dando esse tipo de sintoma. Então, sensação de gases em excesso, em grande quantidade, pode ser um sinal de hérnia também. O certo mesmo é procurar o médico, porque aí vai ter o diagnóstico. Justamente. Ela, como eu falei, a hérnia ela não desaparece, ela não some sozinha. Então, a partir do momento que existe a suspeita, é importante fazer uma avaliação médica, de preferência com um especialista, um cirurgião, um gastrocirurgião, e verificar a necessidade de tratamento, que é um tratamento cirúrgico. Muito obrigada pela entrevista. Por nada, bom dia a todos. É isso, viu, João? Espero que o povo aí tenha ficado com as respostas que precisava, né? Porque a gente sabe que existem muitas dúvidas. Eu volto com você. Muito bem, Glaucinha. Obrigado pelas explicações. Agradeço ao nosso entrevistado, também ao nosso especialista.